Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tá? Aqui no meu canal, o canal do professor Antônio Gabriel, tá? Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu resolvi trazer para você uma correção assertiva da prova de informática da Guarda Municipal de Maracanaú, que ocorreu aí no último domingo, tá? Qual é o propósito desse vídeo, né? Se já passou a prova, né? Se não existem muitas coisas a se fazerem, se não recursos, mas a minha ideia aqui não é te ajudar a formular recursos. Você pode, né, ganhar aí um arcabouço, né, com as informações que a gente vai tratar nessa aula, para um possível recurso de uma questão que você não julgar que está coerente, mas o propósito maior dessa aula, cara, é te ajudar a entender essa prova de informática, obviamente, né, corrigi-la, né, dizer quais itens das questões estão certos, e é mais uma aula de resolução de questões, né? Nós vamos pegar aqui todos os assuntos abordados nessa prova e nós vamos ali tratar detalhadamente aí de cada questão para que você, né, que for fazer outras provas aí com esse conteúdo, outras provas da IDECAM, possa aí exatamente se aprimorando cada vez mais aí nos seus conhecimentos, tá bom, galera? Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa primeira questão de informática, aí, no caso que foi a questão de número 22, tá? A gente não tratou diretamente, né, nas nossas aulas aí sobre impressoras, tá? Mas essa parte de periféricos não é novidade, tá? Esperava-se que você chegasse sabendo, né? E aqui, pelo menos essa questão 22 aqui, né? Ela não foi uma questão muito difícil. Vejamos. Entre os dispositivos de entrada e saída de dados utilizados na configuração de microcomputadores, um possibilita executar as funções de digitalização e fotocopiadora, além de impressão. Cara, então aí ele diz três funções, né? Digitalização, fotocopiadora e impressão. Que tipo de dispositivo é esse? E aí você tem quatro opções. Você tem multifuncional, né? ISOCHIC, matricial e Bubble Jet, certo? O que acontece, cara? De cara aí você já mata pelo próprio nome, né? Multifuncional. A impressora multifuncional é uma impressora que ela permite você fazer várias coisas em um aparelho só, né? Você consegue fotocopiar, ou seja, né, fazer a famosa xerox de um documento. Você consegue digitalizar. O que é digitalizar? É exatamente, você vai pegar um documento já impresso, né? Ele vai ter tipo um scannerzinho que vai passar uma luzinha, né? E aí você vai transformar aquele arquivo que outrora era papel em um documento. Aí normalmente o pessoal usa muito em PDF, né? Em PDF, um documento digital, né? Então elas podem imprimir, digitalizar, fotocopiar, né? E em alguns casos, né, uma parada que já até foi meio que extinta, né, é enviar o famoso fax, né? Por isso que elas são conhecidas como impressoras multifuncionais, porque ela não tem a função ordinária só da impressora, que é imprimir, né? Ela tem várias outras funções reunidas ali em um equipamento só, tá? As outras alternativas, cara, são alternativas um pouquinho nada a ver, entendeu? Por exemplo, ISOCHIC. Cara, essa parada de ISOCHIC é um pendrive que tem uma espécie de drive óptico que tem nada a ver assim com o que a questão tá tratando, né? A impressora matricial, galera, por sua vez, ela é um tipo específico de impressora que ela vai usar uma matriz ali de pinos para imprimir alguns caracteres no formato de texto, tá? Ela não é tão usual no nosso dia a dia, né? Portanto, né, por elas terem essa função bem restrita, né, de fazer essa matriz de pinos e tal, e imprimir ali os caracteres, elas não oferecem essas funções, né, de digitalização, fotocópia e tal. Elas ficam restritas mais a isso, certo? E esse lance de Bubble Jet aqui, cara, esse lance de Bubble Jet é mais uma tecnologia das impressoras jato de tinta, tá? Que, por sua vez, essas impressoras jato de tinta, elas podem ter essa tecnologia e serem multifuncionais, mas via de regra não são multifuncionais. Elas atuam apenas na função ordinária ali mesmo das impressoras que é imprimir, certo? Então, assim, pelo nome, né, você já matava ali que era multifuncional. Então, nosso gabarito, ó, letra A de abelha, tá? Então, é isso, tá? Vamos para a próxima questãozinha 23. Vamos lá aqui, sou meio ruim que aqui a gente está com um documento PDF, né? Não é o PowerPoint, né? Mas vamos lá, vai dar certo.
Vamos lá. Estando na área de trabalho do Windows 10, tá? Windows 10, esse x64 aqui é porque é 64 bits, tá? A ação de pressionar exclusivamente o botão Wink, né? O botãozinho ali que tem a logotipo do Windows, gera como resultado a abertura ou fechamento do menu iniciar. Como alternativa, esse sistema operacional oferece a possibilidade de execução de um atalho. Cara, tecla de atalho, eu falei que ia cair. Falei que ia cair na GMF e agora sempre falo, questões da IDECAM, mesmo que não caia, é sempre importante você estudar teclas de atalho, porque é muito cobrado, tá? Execução pela IDECAM. Execução de um atalho de teclado que produz o mesmo resultado. Que resultado é esse de abrir ali o menu e iniciar. Então, vamos aí às alternativas. Cara, Ctrl Tab, tá? A alternativa A, Ctrl Tab. Cara, o Ctrl Tab não, né? Ctrl Tab é uma combinação de teclas para a gente alternar, né, ali nos navegadores web entre os aplicativos, né, que estão ali no navegador web, tá? Então você está no navegador, no seu navegador, sei lá, um Chrome da vida, você executa a combinação, né, Ctrl Tab, e aí você vai conseguir fazer ali a navegação de aplicativos, né, alternar ali entre as guias ou abas abertas ali em um navegador, tá? Ctrl Tab. Alt-ESC, cara, já vai indicar uma alternância imediata, tá, entre as janelas, né, do aplicativo que você abriu recentemente, tá? Então não é Alt-ESC. Perceba, esses aqui são de alternância, tá? Ele quis confundir você colocando ali teclas de atalho de alternância. E aí, cara, você tem também o Alt-Tab, né? O Alt-Tab, ele é o mais conhecido, né? Porque o Alt-Tab, quando você pressiona o Alt-Tab, você vai ali abrir várias miniaturas, né, ali dos aplicativos, das janelas dos aplicativos que estão sendo executados ali no seu computador, e você, né, ali vai conseguir selecionar, também não é uma alternância imediata, só se você, né, executar, pressionar essa tecla de atalho bem rápido e tal, e soltar, mas se você manter ali pressionado, você consegue ali ir alternando entre os aplicativos que estão abertos. Se você, né, apertar só uma vez e soltar, ele retorna para o último aplicativo ou janela ou guia que você executou, tá bom? Então, também não é Alt-Tab, só pode ser o quê? Só pode ser Ctrl-ESC, né? Ctrl-ESC vai ser a tecla de atalho que nós vamos executar para exatamente abrir o nosso menu e iniciar, tá bom? Então, Ctrl-ESC, tá, galera? Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Show de bola! Vamos para a nossa próxima questão 24, tá? No editor de textos Writer do pacote de aplicativos LibreOffice 7.3.22, 64 em português, para inserir imã, né? Aqui foi uma editação da prova, né? Infelizmente o examinador não é perfeito, essas coisas acontecem, a gente tem que relevar. Inserir uma quebra de página em um documento digitado. Deve-se acionar um ícone, tá? Então aqui ele quer saber qual é o ícone, né? Resumo da ópera, né? Ele quer saber o ícone que você vai clicar para acionar ali uma quebra de página quando você estiver ali usando um ambiente ali do Switch LibreOffice Writer, tá? Então, galera, muito tranquilo, né? Aqui no comando da questão, ele pede um ícone e uma tecla e um atalho no teclado, tá? O atalho no teclado seria Ctrl Enter, né? Ctrl Enter. Ctrl Enter, tá? Mas como ele não pede, ele só pediu aqui, né? Na verdade, ele só deu aqui pra gente o ícone. Então, obviamente, se você fizer uma análise aqui, quebra de página, né? O que é uma quebra de página? Eu estou escrevendo aqui, né? Vamos supor que eu tenho o meu documento aqui no Writer, tá? Estou escrevendo aqui. Já deu, não quero mais escrever nessa página, não. Aí você vai acionar o quê? Uma quebra de página, né? Uma quebra de página, aí você vai ser redirecionado para onde? Para o primeiro parágrafo ali da próxima página no seu LibreOffice Writer, certo? Então você vai, esse é o recurso. Então assim, desses itens aqui, qual é o ícone aqui que mais se assemelha à ação que ele deu aí para ti na questão de quebra de página? Cara, obviamente é aqui o nosso item C, né? O nosso item C, que ele vai simbolizar justamente isso, né? Uma quebra aqui, ó, 2 páginas aqui e uma quebra, né? Que esse pontilhadinho aqui, ele
ele simboliza aí uma quebra de página, certo? Então, beleza, vamos para a próxima questão, questão 25, peraí, vamos aqui, tranquilo, vai dar certo, Gabriel, vai dar certo, bora. Tranquilo, vamos lá, beleza. No que diz respeito à internet, vamos lá, 25. No que diz respeito à internet, nuvem e redes sociais, atribua para as afirmativas V verdadeira e F falsa. Beleza, galera, vamos lá. Questão um pouquinho mais longa, mas sem estresse, né? Eu sei que na hora da prova bate aquela ansiedade, mas a grande questão para esse a grande sacada para esse tipo de questão, a gente lê com calma, tranquilo ali, sem desespero que dá certo. Vamos lá. No uso dos recursos da internet, a atividade de upload, tá? Presta atenção, upload é definida como o termo empregado para representar a transferência de dados de um servidor remoto para dispositivos como microcomputadores, notebooks, tablets, smartphones e outros aparelhos pela grande rede, né? A tal internet, né? Então, cara, essa questão aqui ela tá falsa, tá? Por que ela tá falsa? Porque, galera, na verdade isso aqui não é upload, né? Isso aqui é download. Isso aqui é download, tá? Upload é quando você vai exatamente ali, porque o pessoal usa muito o termo, né, do inglês, né, upar, ou seja, você vai enviar, né, ali, por exemplo, quando você faz você tá na sua nuvem, né, hoje em dia nós temos o Google Drive, né, como uma nuvem bastante conhecida aí nos celulares, né, meu celular é Motorola, então assim, as fotos lá ficam armazenadas no Google Drive. Então, qual é a ação de eu colocar, né, ali a minha foto, né, nesse servidor remoto, nessa nuvem, né? É a ação ali de upload, né? Tem também o Mega, né, para arquivos maiores, né, que é uma nuvem onde você tem um limite ali gratuito, mas se você quiser um pouco mais de espaço, você paga, ou seja, você tem um servidor e você vai colocando, você vai alimentando aquele servidor ali com arquivos, né? Então esse processo dá-se o nome de upload. E aí nós temos também o processo reverso, né, onde você vai requisitar de um servidor algo, né, que esteja hospedado nele. E aí esse é o processo de download, né, o processo onde você vai baixar, quando você baixa, né, aplicativos e tal, aquele aplicativo originalmente ele está ali num servidor gigante, né, e quando você vai requisitar, né, aquele aplicativo, você está executando ali o processo de download, né, o famoso vamos baixar o aplicativo, né, então assim, é basicamente isso, né, quando você, por exemplo, vai recuperar aquela foto que está na sua nuvem, meu Deus, meu celular deu pane, papocou e tal, perdi todas as minhas fotos. Não, se você deixou na nuvem, você não perdeu. Aquelas suas fotos estão num servidor, e aí, quando você faz o processo de download, você requisita, né, aqueles arquivos, e aí você, ao baixar aqueles arquivos, né, você fez aí o processo de download. Então a primeira aí tá falsa, tá? Então vamos ver aqui como é que tá. Então não pode ser o item A e não pode ser o item D. Ficamos entre B e C. Beleza, vamos lá. A computação em nuvem é a disponibilidade, só um minutinho, disponibilidade sob demanda dos recursos de computação como serviço da internet, que elimina a necessidade de as empresas adquirirem, configurarem ou gerenciarem a infraestrutura. Assim, elas pagarão apenas pelo que usarem. Então é exatamente isso. Eu acabei de falar, né, para você das nuvens, né, como exemplo, né, dos processos de download e upload, e é basicamente isso, né? Você só paga pelo que você usar, né? Você compra ali a sua quantidade, né? Por exemplo, você pode comprar 10 GB de armazenamento em nuvem, 15 GB, 20 GB, 1 tera, enfim, é aquele negócio. Você só paga o que realmente você for usar, você não vai pagar ali a mais. Então, assim, compensa muito mais você ter hoje em dia, compensa muito mais você ter computação em nuvem, porque esse lance de você ter um dispositivo físico, um arranjo físico, uma infraestrutura física para armazenar os seus dados, está ficando cada vez mais obsoleto. Por quê? Porque é mais oneroso, gera mais custo, né? É mais perigoso, né? No sentido de se der uma pane, se quebrar e tal, você acaba perdendo seus dados, né? Já pensou, por exemplo, seu pendrive explode aí, seu pendrive, né? Por exemplo, aí explode. Como é que vai ficar os seus
os seus arquivos, né, que estão ali naquele local físico, né, ali do pendrive. Então a nuvem é muito mais segura, porque são servidores ali são grandes bancos de dados, né, e tal. Obviamente eles estão em um local físico, né, mas são grandes bancos de dados, muito mais seguros e tal, blá 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 blá. Então assim, é muito mais interessante hoje em dia a computação em nuvem. E a tendência é essa, né? Que os HDs, que os pendrives desapareçam, né? E tudo, e a computação em nuvem se torne uma realidade cada vez mais presente aí no nosso dia a dia. Então, verdadeiro, beleza. Vamos ver aqui os itens. Realmente aqui os dois aqui, B e C, são verdadeiros, né? Vamos ficar aqui no último item, tá? Vamos lá. As redes sociais, olha aí, redes sociais. Isso aqui eu acho que, né, a maioria da galera deve manjar, porque redes sociais é uma realidade cada vez maior, né, aí no nosso contexto. Então vamos lá. As redes sociais são espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam por meio do envio de mensagens e partilha de conteúdo. Até aí, beleza, tranquilo. Uma rede social é exatamente esse espaço. Entre elas, LinkedIn. LinkedIn é uma rede social que tem como foco os relacionamentos profissionais, né? Olha lá, sendo uma grande plataforma que ajuda pessoas e empresas a anunciarem vagas, procurar empregos, alimentarem sua rede de contatos, conhecida como networking, fazendo parcerias, dentre outras atividades relacionadas. É exatamente isso, LinkedIn, né, é onde nós vamos postar ali, né, as nossas atividades profissionais, né, as nossas conquistas profissionais, a nossa experiência, os nossos cursos, nossas certificações, né. Eu uso o LinkedIn, né, porque eu ainda trabalho na iniciativa privada, né, passei aí alguns concursos, mas ainda não tomei posse, mas assim, lá você vê muito isso, né, lá é muito fácil, assim, de você ver oportunidades de emprego condizentes ali com a sua expertise, né, com aquilo ali que você sabe fazer. Então assim, tudo que ele falou aí é verdade, tá, o LinkedIn é exatamente isso mesmo. Então, V, ficamos então, FVV, né, ficamos com a letra C. C de casa, beleza. Próxima questão, galera, vamos lá. Vibra. Peraí. Sem corte, editor, sem corte. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos lá. Centralizar aqui. Beleza. A 26ª questão diz assim: as planilhas das figuras A e B foram criadas no software Calc. A gente resolveu uma questão muito parecida com essa, tá? Diga-se de passagem. Não sei se foi na revisão de véspera ou se foi na outra aula de informática que nós fizemos. Nós fizemos uma questão que envolveu mais ou menos isso aí. Do pacote de aplicativos, beleza. Nas planilhas foram realizados os procedimentos descritos a seguir. Beleza, temos uma planilha A e uma planilha B. Né? Na verdade, são duas planilhas, né, no mesmo arquivo. Né? Aqui são duas abas, né? No nosso. Ó, você perceber aqui, são duas abas. Né? Um detalhe que talvez você não tenha percebido, mas são duas abas, tá, galera? Então, muito cuidado. Vamos ver o que o cara fez. Em D5, né, a célula D5 da planilha ID1, foi inserida a expressão que determina o segundo maior entre as células A3, B3 e C3, tá? Então aqui, cara, você está diante de um intervalo. Intervalo, tá? Você está diante de um intervalo, tá? Toda vida que você tem esse lance de até e tal, ou então mesmo um E, né, um intervalo de duas células, você está diante de um intervalo, tá? Você tem que sacar isso aí. Então, ele quer o quê? Ele quer o segundo maior número entre as células aí desse intervalo que a gente citou, né? Na verdade, vai até D3, né? Até D3. Então, peraí, calma aí, vamos reformular essa parada aqui. Isso aqui tudo é um intervalo, né? Até D3 aqui nós chamamos de intervalo, que é onde ele vai procurar, né, para aplicar essa fórmula aí do segundo maior, né? Então, beleza, nós temos aí o nosso intervalo. Então vamos fazer primeiro essa operaçãozinha aqui, tá? Depois a gente lê aí a segunda assertiva, tá? Então aqui ele disse o quê? Em D5, na planilha ID1, né? Então aqui D5 é exatamente aqui, ó. Ele já deu o resultado aqui, né? O segundo maior número, né? O segundo maior número, que é... Nós temos esse intervalo de A3 até D3, ou seja, nós temos esse intervalo aqui. Espera aí. Nós temos esse intervalinho aqui. Realmente aqui minha mão hoje não está muito calibrada não. A canetinha aqui tá... Papai. Vamos aqui, vai dar certo. Enfim, vocês entenderam, né? Esse intervalo aí. Então, beleza. Ele quer que a gente
descreva aí a fórmula do segundo maior número, tá? No caso aqui, ele não quer nem que a gente calcule, né, ali o segundo maior número, né? Ele já disse aqui que ele botou a fórmula, executou e deu 15, né? Exatamente isso. Ele quer saber qual foi a fórmula que ele jogou aqui nessa célula aqui, que eu vou grifar aqui em amarelo. Qual foi a fórmula que ele colocou aqui, tá? Para sair esse 15 aí, certo? Então vamos lá, cara. A fórmula, na verdade, vai ser a fórmula maior, certo? Como é que a gente vai executar essa fórmula aqui? Vem aqui no cantinho. Sempre começando por igual, tá? Maior, eu trabalhei essa fórmula com vocês, eu só não lembro qual foi a aula, mas eu trabalhei, tá? Fórmula maior. E aí, cara, primeiro vai vir quem? Vai vir um intervalo, tá? Quem é o intervalo? O que é o intervalo? É aonde ele vai executar aquela fórmula, né? Ou seja, é como se fosse ali o espaço amostral, você que já estudou probabilidade, análise combinatória, é o espaço amostral, ou seja, é onde ele vai executar essa fórmula. É só ali naquele espaço. Qual é o espaço aí? É o quê? Ele disse, né? Ele quer o segundo maior número entre todos nas células A3, B3, C3 e D3. Então, nós vamos de A3, aqui o 19, até D3, aqui o 13, né? Então, A3, dois pontos, né, para simbolizar o até D3, né? D3, certo? Esse é o nosso primeiro esse é o nosso primeiro argumento, né, na nossa fórmula, certo? Só que aí, presta atenção, muito cuidado, porque a fórmula maior, ela exige um segundo critério aí de preenchimento, tá? Após nós indicarmos o intervalo, nós temos que indicar qual é o maior, né? Se é o primeiro maior, se é o segundo maior, o terceiro maior ou o quarto menor, que coincidentemente é o menor, né? No caso aqui, ele disse que é o segundo maior. Então, o que nós vamos preencher? Depois do nosso ponto e vírgula aqui, nós vamos preencher 2, certo? Ponto e vírgula 2. E aí, obviamente, nós vamos fechar aqui o nosso parênteses, certo? Então, a nossa fórmula bem simples vai ficar assim: maior A3 até D3, ponto e vírgula 2. E aí ele vai retornar para a gente o segundo maior nesse intervalo, certo? Então, senhores, nós já temos aqui a nossa fórmula, né? Vou dar uma grifada aqui para a gente não se perder. Aqui a nossa fórmula, vamos atrás de uma alternativa que contemple aí, né, o que a gente escreveu. Então, vamos lá. Maior, vamos ver aqui, maior A3 até D3, aqui tem um símbolozinho aqui, né, de maior, né, usou para confundir a gente, não é. Também outro símbolozinho aqui de maior, também não é. Nós vamos ficar entre B e C, né? Vamos ficar entre B e C. O que vai diferenciar é exatamente, né, o conhecimento aí na segunda assertiva. Então vamos lá. Em D3, né, vamos aqui agora ler a segunda assertiva, certo? Em D3, segunda assertiva. Em D3 da planilha e D2 foi inserida uma expressão que transporta o valor mostrado em D5, ou seja, o que nós preenchemos ali, né? O que nós preenchemos aqui, ó. Nós preenchemos aqui. Essa seta aqui também não ficou muito legal. Aqui, ó. O que nós preenchemos aqui em D5. Em D5, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai transportar, né, esse valor mostrado em D5 de D1, né, nessa guiazinha aqui, e D1, para a célula D3, célula D3 de D2. Onde é que está a D3 de D2? Ó, tá aqui, D3. Então tá aqui, D3. Ligando aqui os pontos, nós temos aqui, né? Então ele vai transportar esse valor para cá, né? Ele vai transportar esse valor para cá, para a célula D3 e D2. Então como é que ele vai fazer essa operação? Cara, muito cuidado, porque é um detalhezinho que vai te fazer acertar ou errar essa questão, cara. Muito cuidado. Lembre-se que você está no ambiente do Switch LibreOffice Writer, Calc, tá? Você não está no Microsoft Excel, você está no LibreOffice Calc, tá? Quando você vai pegar um valor de uma célula, de uma planilha e trazer para outra planilha, se fosse no Excel, você faria o quê? Você faria ID1, que é o nome da guia, né? Você colocaria um ponto de exclamação e colocaria D5. Onde é que eu iria colocar isso? Você iria colocar aqui onde você quer escrever de fato, né? Onde você quer escrever de fato na planilha, no caso aqui, a ID2, certo? ID1, ponto de exclamação, D5, certo? Ele vai mostrar o valor da célula D5 da planilha ID1, certo? Então, beleza. Só que isso aqui, cara, é no Excel. No Excel, certo? A exclamação é no Excel. Você está no ambiente do LibreOffice Calc.
No Calc, é o mesmo processo, ó, ID1, ou seja, a planilha que você quer transportar o valor, só que ao invés do ponto de exclamação, você vai usar um pontinho normal. E aí vem com D5, né, que é a célula onde está essa informação que você quer trazer, né, para outra planilha. E aí sim, a operação vai estar completa. Isso é no Calc, certo? Então, tranquilo, né? Então, alternativa correta é a alternativa B. Não pode ser a C, porque a C aqui ele colocou a exclamação, certo? Então, muito cuidado, são detalhes, é como eu sempre falo nas minhas aulas, né? Cara, são detalhes que te colocam dentro e são detalhes que, infelizmente, aí te colocam fora das vagas ali do concurso que você tanto busca, certo? Então, assim, muito cuidado, aprenda. Se você errar essa questão na prova, aprenda para não errar mais, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão aqui, questão de número 27. Cara, essa questão aí eu trabalhei direto, né, com vocês aí nas nossas aulas, cara. Essa questão 27, né? A gente. É aquele negócio, cara. É o basicão, né? Isso aí não é coisa assim de concurso nível TI e tal. É o basicão que tem em qualquer concurso, mas que você precisa fazer bem feito, cara. Porque no final, o resumo da ópera, da vida do estudante de concurso é essa: é fazer o básico bem feito. Que aí o resto ele aperfeiçoa. É tipo aquela parada lá acho que é diagrama de Pareto, alguma coisa assim, os 80-20, né? Você tem que fazer aquele percentual que de fato vai cair na sua prova, né? O basicão, que todo mundo sabe, mas isso aí você tem que fazer bem feito, você não pode errar, né? E as outras coisas, né, ali que vierem sobressalentes, você ali, durante o seu período de estudos, você vai conseguir ali contornar, né? Então, assim, essa, né, é a vida do estudante de concurso. Digo isso como estudante, né? Dou as aulas aqui no YouTube, mas todo dia eu estou estudando aí e tal. Não gostava, né? Era um aluno média 6 na escola e tudo, só queria saber de jogar bola e tudo, mas as necessidades vieram, a mentalidade de querer mudar de vida veio e eu decidi estudar, né? O primeiro concurso que eu fiz, lapado. Deixei de passar por 1,5 ponto, né? E depois continuei estudando e tal, passei, né, em alguns depois e tal, e, enfim, a vida é essa, né? Então, vamos lá para a próxima questão, questão 27. Vamos lá. No que se relaciona à segurança da informação, sendo a prática que mantém os dados sensíveis em sigilo, a defesa do que não é público, né? Em uma empresa, a segurança da informação nada mais é do que as políticas, processos e métodos que devem ser empregados para que a circulação de dados e informações seja segura e controlada, tranquilo, evitando que as pessoas indesejadas façam uso ou ao menos tenham acesso a essas informações. Beleza, tranquilo. É isso mesmo. Né? Entre os princípios da segurança da informação, destaca que o importante será ter certeza de que as informações, presta atenção, essa daqui é a palavra-chave, não sofram nenhuma modificação sem a devida autorização. Com isso aí você já mata a questão, né? Sendo preciso assegurar que as informações não sejam alteradas durante seu tráfego, armazenamento ou processamento, ou seja, que permaneçam íntegras. Cara, essa questão aqui é aquele negócio. O preguiçoso, ele errou, mas o cara que leu até aqui, ele acertou só nessa palavrinha que eu circulei. Pode nunca ter visto esse assunto aqui, mas só de ter lido, ter entendido, já acerta. Permaneçam íntegras. Esse princípio da segurança da informação garante, por exemplo, que os destinatários recebam os dados tais quais foram enviados. Tá? Então, vamos lá, né, galera? Qual é esse princípio? É o princípio da integridade. Né? Nós temos aí 4 princípios. Antigamente tínhamos 3, agora são 4. Né? Nós temos aí os 4 princípios aí, o SIDA, né, da segurança da informação. Qual é o primeiro princípio? Qual é o primeiro aí princípio da segurança da informação? O primeiro princípio é a confidencialidade, né? Tá aqui, confidencialidade, tá? O princípio da confidencialidade, galera, garante que as informações elas só podem tá, vamos lá. Tem um problema aqui no OBS, tá? O OBS aqui, às vezes ele dá uma
um tragadozinho aqui, mas vamos lá. Vamos lá, confidencialidade, tá? Confidencialidade, galera, é um princípio que garante a segurança da informação, a informação ela ser confidencial. Ou seja, aquela informação ela só pode estar disponível a quem é de direito, né? Por exemplo, a sua conta bancária não pode ser acessada por qualquer pessoa, né? Então, assim, o seu banco ele tem que garantir, né, o setor de tecnologia TI aí do seu banco, ele tem que garantir que a sua conta, né, os dados bancários, seus dados ali, as suas informações sejam sigilosas, sejam confidenciais, certo? O I aqui é da integridade, né, que é como ele descreveu perfeitamente aí nesse parágrafo, né, a integridade, né, ou seja, a informação ela tem que estar ela não pode mudar sua forma, né, ela não pode ser deteriorada ao longo dos processos de tratamento, né, os processos aí que ela perpassa. O D é a disponibilidade, a sua informação ela tem que estar disponível, né, se você quiser acessar seus dados, as suas informações, elas têm que estar disponíveis para você. E a autenticidade, né, é o princípio mais novo aí, que as suas informações elas têm que ser certificadas, autenticadas, tá bom? Então, são esses os 4 princípios aí da segurança da informação. 27ª questão, letra A, tá? Como eu tô falando, essa questão aí não precisava ter conhecido, era só ler, entender e tchau, tá? A 28ª questão vai falar do Thunderbird, tá? Resolvemos a questão de Thunderbird, mas resolvemos a questão de Thunderbird, né? Mas é aquele negócio, né? Não tratamos muito disso aqui, mas eu não vejo como uma questão muito difícil não, tá? Então vamos lá. No uso dos recursos do software Thunderbird, versão essa daí, em português, por default, uma caixa postal alfa serve para armazenar as mensagens entrantes de e-mail, oriundas da internet, e tendo como destinatário um determinado usuário. De forma semelhante, as mensagens geradas e transmitidas por esse mesmo usuário com destino a outro usuário por meio da internet são armazenadas por padrão numa caixa postal beta. Nessas condições, as caixas postais alfa e beta são conhecidas respectivamente como. Então, galera, vamos lá. Vamos lá. Existem 2 caixas postais, certo? A caixa postal alfa, né, ela vai armazenar as mensagens entrantes de e-mail da internet, tá? Só nisso já dava para matar. Por quê? Para que serve uma caixa, né, para armazenar as mensagens que estão entrando? É uma caixa de entrada, né? Uma caixa de entrada, onde ela vai armazenar as mensagens que estão entrando, né? Então, não pode ser AC, não pode ser AD, bem lógico, tá? É aquele negócio, informática é a parada mais lógica que tem, porque as ações, né, elas se relacionam diretamente com os conceitos. Você não tem um conceito ali à toa, né? Você tem um conceito ali, ele se relaciona, ele é um pequeno resuminho do que a ação, né, desse conceito vai fazer. Então, entrada, tranquilo. E aí nós temos a caixa postal beta, né? De forma semelhante, as mensagens geradas, presta atenção, e transmitidas por esse mesmo usuário, com destino a outro usuário, por meio da internet, são armazenadas por padrão numa caixa postal beta, tá? Que caixa é essa? Cara, vamos supor, né? Eu escrevi uma mensagem aqui, e enviei, sei lá, para o Joãozinho, certo? Para o Joãozinho, meu amigo. Enviei essa mensagem aqui para o meu amigo Joãozinho. No meu Mozilla Thunderbird, essa minha mensagem aqui, ela vai ficar armazenada num local, certo? Que é a caixa, né, de enviados, tá? Não é, presta atenção, não é caixa de saída, é caixa de enviados, né? Que é onde estarão, né, ali todas as mensagens, presta atenção, ó, é lógico, é só ver a ação. As mensagens geradas e transmitidas por este mesmo usuário, com destino a outro usuário por meio da internet, são armazenadas em uma caixa postal beta. Então a beta é a caixa de enviados, ou seja, é a caixa onde serão armazenados ali as mensagens que eu enviar, né? Então você consegue ver todas as mensagens que você enviou para outra pessoa nessa caixa de enviados. Beleza? Então, bezona. Tá? Deixa eu ver aqui se a gente concluiu. Depois da legislação extravagante ainda comigo, né? Então vamos lá. Concluímos, tá? Correçãozinha aí, tá? Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu vi muitas correções assim de professores só esse daqui é B, por quê? Porque isso. Não, aqui tá destrinchado, aqui tá detalhado, né? Aqui tá de maneira assertiva, né? Então, assim, eu acredito que
esse é um material excelente de estudos para você que vai fazer outras provas, né, que caiam esses assuntos, né, porque aí nós abordamos todos os conceitos, tá? Todos os conceitos aí envolvidos em cada alternativa aí das questões. E eu acho que foi, né, essa é a ideia do projeto, né, aqui do professor Gabriel, máquina de resolução, né. Fiquem atentos, tá, pessoal? Nós estamos voltando aí, vamos abrir uma turma para MC, tá? A gente trans, certo? Vamos abrir uma turma também para a Guarda Municipal de Calcaia, tá? Que tá com os editais aí em breve, né? Que sairão em breve, né? Então, assim, como eu venho falando, o projeto do professor Gabriel é muito mais além de simulados, né? Esse lance do máquina de resolução aí, que é o nosso projeto. É onde nós condensamos ali o nosso melhor, né? Com um preço justo, um preço acessível, tá? Um preço acessível. E além dos simulados, você tem mentoria, né? Você tem tira dúvidas, você tem simulados, questões resolvidas no Google Meet, você tem um suporte direto comigo, assim. Então, assim, é uma coisa assim que a gente dá todo um arcabouço, né? É um material de apoio completo, né? Obviamente não é o seu material primário, né? É importante que você seja, né, esteja no cursinho ou numa parada assim, mas o material aqui, né, da gente é um material de apoio que nós buscamos ali te apoiar de maneira completa, né? Ali realmente ser aquele suporte, aquele braço forte ali para o nosso aluno, tá bom? Então, pessoal, para não alongar muito o vídeo, eu acho que eu já tomei muito do tempo de vocês, foi um prazer, tá? Mais um vídeo aí. E é isso, fiquem com Deus, vamos por mais.